Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. Segundo as últimas previsões do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o crescimento econômico mundial em 2011 deverá ser de 4%, repetindo esse mesmo desempenho em 2012. O crescimento dos países desenvolvidos poderá ser de apenas 1,6% em 2011 e um pouco maior em 2012, de 1,9%. Já os países emergentes e em desenvolvimento deverão crescer 6,4% em 2011, caindo um pouco para 6,1% em 2012. O Brasil, segundo o FMI, deverá crescer em 2011 somente 3,8%. Para analisar a crise econômica internacional e as perspectivas de crescimento do Brasil e do mundo, o Agenda Econômica de hoje vai conversar com o professor Carlos Pio, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Uma satisfação. Professor, o que se fala muito hoje é no calote da Grécia, né? Se vai ser um calote total ou se um calote parcial, mas parece que a comunidade internacional está convencida de que haverá calote. Qual seria a repercussão para a União Europeia e para o mundo de um calote do governo grego, ainda que parcial? Olha, a repercussão depende muito de como vão reagir os principais países, as principais forças econômicas da União Europeia, né? No caso especificamente o governo alemão e o Banco Central Europeu. Como o Banco Central Europeu é muito condicionado pelo pensamento econômico alemão, aquilo que se passar nesse país vai determinar como vai ser tratado, tem determinado como está sendo tratada a crise grega e vai determinar assim, os impactos que isso terá. Obviamente ninguém acha que um default, uma moratória de um país soberano vai passar incólume. A Grécia deve fundamentalmente a bancos privados. E esses bancos privados terão que ser preparados, ou seja, financiados pelos governos europeus via um novo fundo que foi criado recentemente e pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, outros países que estão em situação frágil, muito diferente da Grécia, talvez Portugal seja o país que mais se assemelha do ponto de vista da estrutura do seu endividamento à Grécia, mas outros países como Irlanda, Espanha, Itália, né? São países que, e no limite até a França, poderiam sofrer um contágio. Então a preparação que precisa ser feita para o calote grego em primeiro lugar, reconhecer que a Grécia não tem como pagar, cortar da dívida, perdoar parte da dívida junto a bancos privados e para que isso seja feito, financiar os bancos privados que são credores da dívida grega para que eles não quebrem e levem consigo o contágio para outros países. Quer dizer, evitar aquela crise sistêmica no setor bancário europeu. Exatamente. Algo que a gente viu várias vezes, a última vez que nós vimos numa dimensão sistêmica, talvez tenha sido a crise asiática de 96, 97, né, a mais recente episódio, em que você tem aí bancos tentando se livrar de um prejuízo inevitável. Aquele que sair por último vai sofrer mais e aí todo mundo quer sair primeiro da crise. Né? O Brasil, dizem que o Brasil tem um sistema bancário bastante robusto e algumas decisões muito dramáticas foram tomadas lá atrás, em governos anteriores. A sociedade europeia aceita, por exemplo, um tipo de ação como essa, perdoar a dívida, que alguém vai ter de pagar. É a sociedade europeia. A senhora acha que a sociedade europeia aceita isso? Eu acho que a sociedade europeia aceita, à exceção da sociedade alemã e talvez holandesa. Né? E esse é o grande X da questão. É que a resposta que a Alemanha vai dar é uma resposta de um governo democrático, parlamentar, e que está construído sobre uma coalizão num país que é federativo como o Brasil e que há várias eleições entre as eleições que formam os governos. Então, por exemplo, houve eleições um mês e pouco atrás e aqueles que pareceram mais favoráveis à aceitação de um default grego foram punidos pelos eleitores. Então, de uma maneira geral, os eleitores alemães são os mais rigorosos. E é por isso que o Banco Central Europeu... Tipo assim, quebrou. Não veio com a conta para cima da gente. Quebrou, e porque eles já quebraram mais de uma vez. Eles tiveram dívidas para pagar com o exterior e eles conseguiram construir talvez a economia mais robusta do planeta. Uma economia com índice de produtividade altíssimo. O alemão é considerado, talvez assim, na brincadeira entre
entre os europeus, o engenheiro, o mecânico, né, o sujeito que vai lá e trabalha duro e trabalha para resolver problema. E aí, quando se depara com crises em países que têm uma cultura social diferente, quer dizer, as pessoas não estão tão comprometidas com o trabalho rígido, isso acaba virando regra, acaba virando legislação nos seus países. Só para dar um exemplo. Mas sem a Alemanha a equação não fecha. Sem a Alemanha a equação não fecha, e em grande medida por essa relação entre a cultura institucional alemã, o que pensa a população, o que pensa o governo, e o que faz o Banco Central Europeu, que está localizado na Alemanha e tem um corpo burocrático constituído fundamentalmente por técnicos alemães. A guisa de ilustração, no último mês, os 2 principais economistas do Banco Central Europeu pediram demissão quando foi criado, com recursos parciais apenas do Banco Central, um fundo para amparar as dívidas, para acumular as dívidas, comprar as dívidas dos governos nacionais. Então, a situação é tão forte que é uma questão que sempre foi... Lembra que antes da criação do euro, o marco era uma moeda muito forte, muito estável, né? Muito diferente do franco francês, muito diferente... não tão diferente, mas alguma parecida, né, com a Libra, né? Mas muito diferente do dólar também. Então, isso é da parte constitutiva da identidade dos alemães. Eles acham que a estabilidade econômica, que não prejudica o crescimento, é fundamental. E, de novo, é com dinheiro alemão, como disse você, Davi, que vai ser feito o resgate, pelo menos no início, de boa parte das sociedades dos países altamente endividados. Nós estamos falando, até hoje, essencialmente Grécia, mas isso pode se alastrar facilmente para Portugal, Irlanda, eventualmente Espanha e Itália, certo? E aí não esses últimos, Itália, Espanha, não tanto, e Irlanda, não tanto pela situação estrutural, mas pelo contágio, pelo fato de que, diante ou da iminência ou da ocorrência do default, da moratória grega, os banqueiros tentem se defender se livrando de títulos desses outros governos. E aí, se ninguém quer comprar esses títulos, há uma dificuldade ainda maior de financiamento desses países. Agora, professor, eu lhe pergunto assim, sobre a questão do destino do euro, que é uma grande questão que todo mundo fica meditando aí, estudando e dando palpite, especulando a respeito. Quer dizer, como é que o senhor vê, nesse quadro tumultuado e de grande incerteza da Europa, o futuro do euro? Foi um erro, foi um passo maior do que as pernas que se deu ao criar uma moeda única para esses 17 países que têm economia tão diferenciadas, como, por exemplo, Portugal, Grécia e do outro lado até Espanha e Itália, e mais à frente ainda a Alemanha e a França. Quer dizer, como é que o senhor vê o futuro do euro? Olha, não tenha dúvida de que foi um passo politicamente orientado, né? Foram políticos que construíram o processo de integração europeia. E a grande motivação desse processo era aliviar as tensões entre as 2 principais economias e entre as sociedades que, historicamente, se estabeleceram como rivais, né? França e Alemanha. O compromisso a que se chegou, ou os compromissos a que se chegou, levaram, aí talvez, hoje em dia, tendo em vista a crise, a um delírio da integração, que é a constituição de uma moeda única, numa situação muito particular, em que se delega a política monetária para um banco central criado com esse propósito, de gerenciar, então, a taxa de juros, gerenciar a liquidez entre os países membros, mas não se abre mão, quer dizer, os governos nacionais não abriram mão do outro elemento fundamental do equilíbrio econômico, que é a política fiscal, que está constituída aí pela estrutura de tributação e pelo uso que cada governo faz dos recursos orçamentários e, além disso, a criação de dívida, né? Então, no cerne há um problema aqui talvez, um otimista diria, esse é só um problema causado pelos ritmos diferenciados no processo de integração econômica, né? Conseguiu se integrar até política monetária, talvez fosse mais fácil, mas daí a conseguir se integrar do ponto de vista tributário, orçamental e do ponto de vista da liberdade de endividamento, levaria mais tempo. Mas, de todo modo, o problema está dado. E para alguns economistas de renome mundial, como Nouriel Roubini, que foi um dos apontados até hoje como um dos que previram a crise financeira dos anos de 2008,
já disse claramente num artigo publicado no Financial Times da semana passada que a Grécia precisa sair do euro. A Grécia sair do euro é um enorme problema para a Grécia. O mais grave para o euro seria se a Alemanha resolvesse sair do euro. Mas nem Sarkozy nem Merkel concordam com essa teoria. Nem Sarkozy nem Merkel concordam com a teoria, mas aí a política grega é que vai determinar. Para a Grécia se manter dentro do euro, ela tem que fazer os ajustes. Ela tem que fazer ajustes muito profundos. Isso é uma demanda, mais do que do governo alemão e do Banco Central Europeu, é uma demanda do povo alemão, que vai financiar. Mas para que isso seja possível, para que possa ser possível criar ao mesmo tempo financiamento e ajuste, é necessário que o povo grego encontre uma esperança de crescimento daqui a algum tempo. Né? A Grécia, aí, nos nossos indicadores, que tem hoje em dia, você citou na abertura do programa as taxas de crescimento da economia mundial, mas do ponto de vista da Grécia, eles já estão em recessão, já caíram 3,2% no ano passado, esse ano se espera 4% e se espera 5% para o próximo ano de queda do PIB. Isso significa dizer que as famílias encontram menos emprego, que as empresas têm menos receita e que os governos, os políticos que não gostam de cortar gasto praticamente em lugar nenhum do mundo, estão sendo obrigados por uma força externa a cortar gasto, que significou, na contabilidade dos últimos meses, 50 mil cortes de pessoal, 50 mil funcionários menos cortados, e a demanda dos credores é que chega a 100 mil. A gente pode dizer isso é um absurdo e tudo, mas a gente precisa entender que a situação fiscal da Grécia é realmente um caos. Né? A Grécia omitiu dos seus balanços, entregues às autoridades europeias, como todo país faz ao longo dos últimos anos, omitiu despesas. Né? Ela tem uma série de legislações que são absolutamente anacrônicas. A Grécia é o país menos integrado à economia europeia. Né? E nesse sentido, a necessidade de que a economia volte a crescer, mas crescer num padrão diferente. A situação grega é muito parecida, se a gente puder fazer essa analogia, com a situação dos países latino-americanos na década de 80. Nós podemos lembrar do Brasil. É uma economia carcomida por anos e anos de protecionismo, de má gestão econômica, e isso com repercussões para o funcionamento das empresas privadas, prejudicando fundamentalmente o consumidor, e gerando a incapacidade de Provavelmente produzir. até Zeus ficou envergonhado, né? Exatamente. Lá no Olimpo, tal. E isso, incapaz de produzir qualquer coisa com eficiência para vender fora. O senhor falou aí do bloco aí da União Europeia, negócio da disputa entre França e Alemanha, mas me parece que num contexto internacional a coisa é muito mais ampla. Existia uma Guerra Fria, toda a Europa articulada, chamada mundo ocidental com os Estados Unidos, China praticamente não existia como possibilidade. Com a derrocada da União Soviética, me parece que o bloco europeu também foi feito para fazer frente aos Estados Unidos, ou seja, praticamente a economia de lá ia se igualar à economia americana, somando os PIBs e tal. Aí a gente faz uma pergunta. A União Soviética derrapou, os Estados Unidos praticamente derrapou e começa a perder sua hegemonia mundial, embora a China tenha voltado. Há sentido em falar na volta de um status quo anterior da Europa, com a Alemanha forte, isoladamente, com a França forte, isoladamente, Inglaterra também caminhando em cima de suas próprias pernas e acabar com a ideia da União Europeia. Isso é possível? Possível é. Agora, as chances disso acontecer me parecem muito baixas, justamente porque a experiência muito bem sucedida dos últimos 60 anos, 58, 59 anos, penetrou a forma de ver o mundo do cidadão europeu. Né? Não a ponto de se dizer eu sou europeu antes de ser alemão, antes de ser francês, antes de ser inglês, antes de ser holandês. Mas do ponto de vista de dizer é possível e é vantajoso criar canais de enorme interdependência econômica, cultural, social e política que trazem vantagens para todo mundo. Talvez haja, inclusive, uma das alternativas possíveis para a crise seja justamente atualizar os ritmos daqueles dois processos de integração econômica, gerando, então, há quem defenda isso, agora uma autoridade fiscal europeia para controlar justamente os regimes tributários,
para uniformizá-los. Não basta a autoridade monetária, tem que ter uma autoridade fiscal. Exatamente. Então, há uma das alternativas que estão sendo ventiladas é o aprofundamento da integração. E isso já aponta para essa situação. Além do que, é preciso a gente levar em conta que a economia política de hoje é muito diferente daquela que teve no período entre guerras, né? ou mesmo no início do século XX. Não há hoje líderes, não há hoje uma alternativa que seja coletivista. Não há como houve o fascismo e como havia o comunismo naquela mesma época. E foram duas ideologias que se contrapunham, digamos lá, um certo liberalismo, uma democracia capitalista, incipiente, nada parecido com o que a gente tem hoje. Mas, de qualquer modo, não existe todos os desenvolvimentistas, né? Na base todas iguais. Todas elas, as duas desenvolvimentistas, estados autoritários, muito controle sobre a opinião pública, muito tentativa de maquinação de um consenso social, né? Escolhendo inimigos externos, nada disso está presente. Mesmo nos xenófobos presentes em todos os países, não tem uma ideia de mudar o que eu estou chamando aqui dessa economia política, né? Do desenho das regras que afetam o funcionamento cotidiano das empresas, das famílias, do trabalho, a liberdade de entrar e sair, a liberdade de transacionar. Então, eu acho que esse risco a gente não tem. Professor, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco e eu queria lembrar um pouco os dados da abertura do nosso programa, que foram retirados do World Economic Outlook, Perspectivas da Economia Mundial do Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, segundo esses dados, nós estamos vendo que o fundo primeiro lançou uma perspectiva, um relatório um pouco mais otimista e agora no último relatório ele recuou, quer dizer, ele ficou mais pessimista. Então, segundo esse relatório, o crescimento mundial será de 4%, apresentando, portanto, uma queda de 0,3 ponto de percentagem para a relação que tinha sido feita anteriormente. Para 2012, o fundo prevê a mesma taxa de crescimento de 4%, com uma queda nas suas próprias previsões de 0,5 ponto percentual em relação àquela previsão anterior. Quer dizer, isso é um reconhecimento perante a comunidade internacional que o fundo está dizendo, olha, a situação piorou? Claramente. E olha, quando a gente pega os dados dos países desenvolvidos, a situação é muito pior, porque 4% parece bom, né? Baixou de 4 para 3,5%. Mas aí é porque os emergentes estão puxando. Exatamente. Quer dizer, a grande locomotiva da economia mundial, que está se transformando na China, ela está crescendo ainda 9%, 8,5%. Né? A China desacelera e 8,5%. Países europeus estão crescendo a muito menos que isso. Os Estados Unidos estão crescendo pouquíssimo. Né? Os Estados Unidos estão com taxa de desemprego recorde. Né? Padrão de 10%. Então, o Japão não cresce há 16 anos. Então essa é uma perspectiva que, obviamente, é a média da economia mundial, mas ela é fortemente viesada pelo bom desempenho dos países em desenvolvimento. No próximo bloco, a situação dos BRICS e a situação também dos Estados Unidos. Aguarde.